segunda edição. Olá, boa noite, 6 em ponto. Hoje é quinta-feira, 30 de março de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça finaliza fase de oitiva de testemunhas de defesa no caso da cervejaria Baker. 4 homens são condenados por abuso infantil no norte de Minas. Site é condenado a indenizar mulher por falso anúncio em página de relacionamentos. Judiciário convoca tribunais para aderirem ao Pacto Nacional pela Equidade Racial. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça finaliza a fase de oitiva de testemunhas de defesa no caso da cervejaria Baker. Marcelo Gomes de Almeida tem os detalhes. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite a você também, Sandra. O juiz Alexandre Magno de Rezende Oliveira, da 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte, retomou nesta quinta-feira a oitiva das últimas testemunhas de defesa do caso da contaminação da cervejaria Baker, crime que ocorreu em janeiro de 2020. 3 pessoas foram ouvidas hoje. Desde o dia 20 de março, funcionários, parentes dos donos da empresa e técnicos especialistas em produção da cerveja depuseram na justiça em defesa da cervejaria. Eles prestaram depoimento no formato híbrido, ou seja, presencial e por videoconferência. Ao todo, 10 pessoas morreram por causa das cervejas contaminadas pela substância usada no resfriamento da bebida no processo de produção. Outras 19 vítimas tiveram sequelas graves, como cegueira e paralisação da musculatura do corpo. 11 pessoas foram indiciadas e também devem ser interrogadas em outro momento. Elas são acusadas de lesão, homicídio e tentativa de homicídio culposo por meio da contaminação de alimentos. A próxima fase do processo é o interrogatório dos réus. Não há previsão para encerrar a apuração dos crimes na justiça. Direto do Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, Marcelo Gomes de Almeida. Obrigada, Marcelo. E 4 homens são condenados por abuso infantil no norte de Minas. As informações com a repórter Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. A decisão é da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve decisão de primeira instância. As penas variam de 13 a 25 anos, em regime fechado, conforme grau de envolvimento nos delitos. Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado, os 4 homens, no período entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, expuseram a criança, então com 11 anos, a diversas formas de abuso sexual. As sentenças fixadas para cada réu foram de 13 anos e 11 meses, 16 anos e 4 meses, 25 anos e 13 anos e 7 meses. Os réus recorreram ao TJMG, mas o relator desembargador Pedro Vergara manteve a condenação. Segundo o desembargador, ficaram tipificadas as condutas de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. O 32º ENCOR, Encontro da Corregedoria, realizado até amanhã, sexta-feira, em Montes Claros, no norte de Minas. E a programação está focada na infância e juventude, na garantia de direitos dos cidadãos e nas ações e programas de 10 superintendências do TJMG. O ENCOR reúne 50 juízes da 6ª Região Administrativa da Corregedoria Geral de Justiça. O corregedor-geral do TJMG, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Correia Júnior, e o 2º vice-presidente do TJMG e superintendente da EGEF, desembargador Edésio Fernandes, o desembargador Renato Dresch, que representou o presidente José Arthur Filho, fizeram a abertura do evento
evento nesta quarta-feira. O palestrante da abertura, juiz Iberê de Castro Dias, da Vara da Infância e Juventude da comarca de Guarulhos, em São Paulo, apresentou o arcabouço legal relacionado ao direito à saúde de crianças e adolescentes. A seguir no próximo bloco. Site é condenado a indenizar mulher por falso anúncio em página de relacionamento. E ainda, Judiciário convoca tribunais para aderirem ao Pacto Nacional pela Equidade Racial. São 6h05. Voltamos em instantes. Site é condenado a indenizar mulher por falso anúncio em página de relacionamentos. As informações com Danilo Baião. Boa noite, Danilo. Boa noite, Sandra. Um site terá que indenizar por danos morais uma mulher do interior de Minas por ter utilizado a imagem e o nome dela para anúncios de cunho sexual. Ela pleiteou junto ao site a retirada imediata do anúncio, o que foi-lhe atendida, porém o anúncio retornou ao ar no dia seguinte. Em sua defesa, o site alega que não pode participar do polo passivo da ação. Isso porque ele apenas presta serviço para uma outra empresa que tem sede fora do Brasil. Portanto, ele não teria responsabilidade sobre os conteúdos. Tese esta que não foi aceita pelo juiz de primeira instância e nem pelo desembargador Estevão Lucchesi, da 14ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Segundo o magistrado, a mulher que tem o nome e a imagem utilizada para anúncios de cunho sexual sofre danos passíveis de indenização. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Danilo Baião. Judiciário convoca tribunais para aderirem ao Pacto Nacional pela Equidade Racial. As informações com Renê Almeida. Renê, boa noite. Boa noite, Sandra. O Pacto Nacional pela Equidade Racial já conta com a adesão de 63% dos tribunais superiores, 51% dos tribunais de justiça e 83% da Justiça Federal. Lançado em novembro de 2022, a iniciativa prevê a realização de programas, projetos e medidas a serem desenvolvidos em todos os segmentos da justiça e graus de jurisdição. Por meio do pacto, espera-se que o Judiciário estabeleça o compromisso de adotar medidas de igualdade, equidade, inclusão, combate e prevenção ao racismo estrutural e institucional. Para tanto, há 4 eixos de atuação propostos: a promoção da equidade racial, a desarticulação do racismo institucional, a sistematização dos dados raciais nos tribunais e a articulação interinstitucional e social para a garantia de cultura antirracista na atuação do Poder Judiciário. Segundo o levantamento do Departamento de Pesquisas Judiciárias, até 2013 eram 12% de magistrados negros no país, mas entre 2019 e 2020 o ingresso de negros na magistratura aumentou para 21%. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Promotor de justiça é condenado a 22 anos de prisão por feminicídio. A repórter Flávia Carneiro está de volta e tem essas informações. Durou mais de 10 horas o julgamento do promotor de justiça afastado do Ministério Público de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho, realizado nesta quarta-feira no auditório do Tribunal Pleno na sede do TJMG, em Belo Horizonte. A condenação em regime fechado foi por homicídio, qualificado como feminicídio, com os agravantes de motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. O réu também foi condenado a 1 ano de detenção em regime aberto por omissão de cautela, porque guardava uma arma de fogo no quarto do filho menor de idade.
Todos os desembargadores do órgão especial do TJMG que participaram da sessão acompanharam o voto do relator, desembargador Vanderlei Paiva, pela condenação do promotor pelos 2 crimes. O resultado final foi proclamado pelo presidente da sessão extraordinária do órgão especial e primeiro vice-presidente da Corte Mineira, desembargador Alberto Vilas Boas. Proclamo o resultado final do julgamento, acolher a questão de ordem por maioria, rejeitar as preliminares à unanimidade, julgar o procedente a ação penal nos termos do voto do relator, com divergência parcial no que concerne à quantidade de pena relativas aos crimes doloso contra a vida e aquele previsto no Estatuto do Desarmamento. Prevaleceu a proposta de pena de 22 anos encaminhada pelo relator. Divergiram desembargador Albergaria Costa, com 21 anos e 3 meses, desembargador Júlio Lorenz, com 28 anos, e desembargadores Carlos Henrique Perpétuo Braga, Geraldo Augusto Afrânio Vilela e Juliana Campos Horta, com 22 anos, 2 meses e 11 dias. Então a pena fica fixada em 22 anos de reclusão. A sessão começou pouco depois das 9 horas da manhã, com sustentações orais da acusação, feita pelo Procurador de Justiça André Ubaldino e pela defesa, realizada pelo advogado Pedro Henrique Pinto Saraiva. Em seguida, o relator, desembargador Vanderlei Paiva, e a revisora, desembargadora Beatriz Pinheiro Caires, proferiram seus votos, bem como os outros desembargadores que participaram da sessão do órgão especial. 150 pessoas que se inscreveram previamente e diversos veículos de imprensa acompanharam o julgamento aqui na sede do TJMG. Lorenza de Pinho tinha 41 anos quando foi encontrada morta no apartamento do casal, no bairro Buritis, em abril de 2021. O procurador André Luiz Garcia de Pinho está preso desde o dia 4 de abril de 2021. Ele não perderá o cargo de forma automática. A lei orgânica do Ministério Público estabelece que é necessário ajuizar uma ação civil pública para a decretação da perda do cargo quando o membro do MP praticar crime incompatível com o exercício do cargo e após decisão transitada em julgado. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. 6 horas 13 minutos. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. Lá no final da página há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. Acesse! E muito boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.